Em um apocalipse zumbi, uma base militar parece o paraíso na Terra. Pense bem: armas, muros altos, veículos blindados, soldados treinados e comida estocada. É o tipo de lugar que qualquer sobrevivente sonharia em encontrar. Mas como tudo em um fim do mundo, as aparências enganam. Nem sempre o que parece seguro continua sendo seguro por muito tempo. Então, antes de imaginar que você já garantiu a sobrevivência por estar atrás de muros de aço e concreto, vale entender como seria, de fato, tentar sobreviver dentro de uma base militar durante o apocalipse. Antes de tudo, precisamos definir o inimigo. Nesse cenário, o mundo foi tomado por dois tipos de zumbis: os lentos, que se arrastam, se acumulam em massa e vencem pela quantidade, e os rápidos, conhecidos como sprinters, que correm como predadores movidos pela fúria. Esses dois tipos coexistem, o que torna qualquer estratégia de defesa ainda mais complicada. Agora, nem todas as bases militares são iguais. Algumas são enormes, com pistas de pouso, hangares e depósitos de combustível. Outras são pequenas, com meia dúzia de prédios pré-fabricados, algumas cercas e muito asfalto. Poucas têm painéis solares ou sistemas de energia renovável. A maioria ainda depende de geradores a combustível. Quando o abastecimento de energia pública falha, essas máquinas assumem o controle até o combustível acabar. E sobre os suprimentos, não se engane, nem sempre as bases estão cheias até o teto. Muitas têm o essencial, mas não o suficiente para uma guerra que nunca termina. Vamos começar pelos pontos positivos, porque é aqui que uma base militar realmente brilha. Esses lugares foram construídos para resistir, para aguentar ataques de inimigos armados, explosões e tentativas de invasão. Muros reforçados, portões com blindagem, torres de vigilância e corredores projetados para forçar qualquer invasor a passar por gargalos, facilitando a defesa. Mesmo uma cerca comum em uma base militar é muito mais resistente do que qualquer grade de quintal. Muitas têm camadas de arame farpado, barreiras de concreto e até portões duplos, formando zonas de contenção. Tudo isso retarda, mas não impede para sempre, o avanço dos mortos. Agora, se há algo que toda base militar leva a sério, é a logística. Quando falamos em comida, há boas notícias. Esses lugares costumam armazenar grandes quantidades de rações conhecidas como MREs. A sigla vem do inglês Meals Ready to Eat, ou refeições prontas para o consumo. São pacotes selados, leves, duráveis e capazes de durar anos sem refrigeração. Não são exatamente saborosos, mas mantêm você vivo e alimentado. Além disso, bases maiores têm cozinhas, depósitos e refeitórios cheios de produtos secos, enlatados e misturas em pó. Nada de luxo, mas é comida, e no apocalipse, isso vale ouro. Quanto à água, a maioria das bases é autossuficiente por um tempo. Muitas possuem poços, reservatórios, torres e sistemas de purificação próprios. Mesmo sem conexão à rede pública, ainda é possível manter o abastecimento por semanas, talvez meses a menos. É claro que o gerador falhe ou a bomba de água quebre. Aí, o problema deixa de ser a sede e passa a ser o desespero. Mas o verdadeiro tesouro está trancado no arsenal. Se o armamento não foi esvaziado durante o caos inicial, você acaba de encontrar o bilhete premiado. Rifles, pistolas, espingardas, munição, coletes balísticos, capacetes e às vezes até armamento pesado, como metralhadoras montadas e lança-foguetes. Além disso, bases militares normalmente guardam equipamentos médicos completos, kits de primeiros socorros, antibióticos, analgésicos, fluidos intravenosos, instrumentos cirúrgicos e até bolsas para transfusão
de sangue. Em um mundo sem hospitais, isso pode significar a diferença entre viver e morrer. E não para por aí. Dentro de uma base militar, há oficinas, peças de reposição, combustível, mapas, rádios e veículos. Caminhões, jipes, Humvees, veículos militares de transporte e, em algumas bases privilegiadas, até helicópteros. Com uma equipe técnica e disciplina, é possível não só sobreviver, mas reconstruir geradores, ferramentas industriais, máquinas de solda, tudo o que você precisa para manter a base operando. Em teoria, é um refúgio que pode se tornar uma nova civilização. Parece perfeito, certo? Mas toda vantagem vem com um preço. Chegou a hora de olhar para o outro lado dessa moeda. Bases militares são, por natureza, barulhentas e visíveis. E barulho, luzes e movimento são convites para os mortos. Além disso, a maioria dessas bases foi construída próxima de centros urbanos, justamente para facilitar o transporte e a comunicação. Isso significa que mais cedo ou mais tarde, milhões de zumbis das cidades vizinhas vão ouvir o som dos geradores e das armas. E quando eles vierem, virão em ondas. Primeiro os lentos, arrastando-se pelas estradas. Depois, os rápidos, guiados pelo instinto de caça. E não há muro que aguente uma horda por tempo indefinido. Outro problema é o interior da base. No início do surto, esses lugares estavam lotados, soldados, civis, técnicos, famílias. Basta uma pessoa infectada para o caos começar. Um corredor mal trancado, uma sala escura, um soldado mordido escondendo o ferimento. Quando perceberem, já será tarde demais. Os zumbis estarão dentro e quando o inimigo vem de dentro, nem as paredes mais espessas ajudam. Mesmo com cercas reforçadas, elas não são mágicas. Correntes enferrujam, metal se deforma. Se milhares de corpos empurrarem o mesmo ponto por dias, o aço vai ceder e uma vez que uma brecha se abre, o colapso é imediato. Não há tempo para reorganizar. O que era uma fortaleza vira uma armadilha. E como se isso não bastasse, há o problema da energia. Geradores funcionam com combustível. E o combustível acaba. A maioria das bases não é alimentada por energia solar. O exército de vários países vem investindo nisso nos últimos anos. Mas a maioria das instalações ainda depende de diesel e gasolina. Quando o último tambor secar, a base mergulha no escuro. Sem energia, você perde comunicação, iluminação e purificação da água. É o começo do fim. A comida também vai acabar. Os mrás, por mais duráveis que sejam, não são infinitos. E quando os estoques diminuírem, será necessário sair para buscar suprimentos. Cada saída é um risco. Zumbis à espreita, saqueadores, emboscadas. E quanto mais longe você for, maior o perigo de trazer a ameaça de volta para dentro da base. Sem falar que a própria terra da base pode não ser boa para plantar. Solo militar geralmente é compactado e contaminado com combustível, metais e produtos químicos. Plantar pode ser tão perigoso quanto sair em busca de comida. E ainda há o fator humano. Nem todo mundo dentro da base vai reagir bem ao confinamento. Sem liberdade, sem notícias, sem esperança. A tensão cresce. As pessoas começam a brigar por poder, por comida, por decisões. Militares e civis entram em conflito. A hierarquia se torna uma prisão psicológica. E quando a confiança quebra, o caos interno é inevitável. Uma simples decisão errada, abrir o portão, esconder uma mordida, quebrar uma regra, pode destruir tudo o que foi construído. As bases são desenhadas para manter o inimigo do lado de fora. Mas quando o inimigo
é interno, elas se tornam uma gaiola. Poucas rotas de fuga, portões trancados, corredores estreitos. Se a base for invadida, não há para onde correr. Você vira prisioneiro da sua própria fortaleza. E há também a saúde. Quando muita gente vive confinada, doenças comuns, como gripe e infecções, se espalham rapidamente. O ar é reciclado, os banheiros são compartilhados e os recursos de higiene começam a faltar. Sem ventilação, sem energia e com muita gente junta, um simples resfriado pode virar uma epidemia dentro da base. Tudo isso nos leva à pergunta que todos fazem: é possível sobreviver a um apocalipse zumbi em uma base militar? A resposta é: depende. No curto prazo, sim. Durante os primeiros dias ou semanas, uma base militar é provavelmente o melhor lugar para estar. Você tem armas, abrigo, comida, água e estrutura. Mesmo que um zumbi apareça, há poder de fogo suficiente para neutralizar a ameaça. A curto prazo, a nota é alta, mas a longo prazo, a história muda. Combustível acaba, equipamentos quebram, suprimentos se esgotam e o isolamento cobra seu preço. Quando as defesas enfraquecem e as hordas aumentam, a base deixa de ser um refúgio e vira um alvo. E se estiver perto de uma cidade, o destino é praticamente selado. Zumbis, saqueadores e o colapso interno farão o resto. Mesmo tentando plantar, improvisar ou racionar, a sobrevivência dentro de uma base militar é limitada. Você estará sempre lutando contra o tempo. E, eventualmente, a única saída será sair dos muros e enfrentar o mundo lá fora. Por tudo isso, é justo dizer que sobreviver em uma base militar durante o apocalipse zumbi é uma aposta de duas fases. Curto prazo, uma das melhores opções. Longo prazo, uma prisão dourada pronta para desabar. Forte, defensiva e bem equipada, mas vulnerável à escassez, à localização e ao próprio fator humano. E agora eu te pergunto, se o mundo acabasse hoje, você escolheria se trancar em uma base militar ou tentaria construir algo novo lá fora?